Fala pessoal, bora para o nosso vídeo de hoje da série de partidas de 10 minutos aqui no chess.com, subindo o rating desde os 400 até os 2.200. Bora começar com a nossa primeira partida do dia. Coloquei aqui já o desafio e vamos começar jogando de brancas da primeira partida. Vamos jogar com E4. Meu adversário jogou com E5, que é o lance mais popular nessa faixa de rating. Se você está aí na faixa dos 1.500, você vai enfrentar muito o lance E5 nas suas partidas. E eu tenho jogado aqui a abertura italiana contra E5, especialmente levando para as posições do ataque fegatelo, que ele vai começar com o lance cavalo G5. Então, contra a defesa dos dois cavalos, você já ataca imediatamente o peão de F7. É uma ideia muito agressiva de se jogar na abertura. Meu adversário fez agora D5, que é a melhor resposta. Eu tomei então em D5. E agora, hora da verdade, e ele acaba já cometendo um erro grave na posição. O lance cavalo toma D5, ele interroga. Aqui as pretas deveriam jogar ou cavalo A5 ou cavalo D4. Depois do lance cavalo por D5, vai começar aí todos os sacrifícios do ataque fegatelo, que começa com o sacrifício cavalo toma F7, sacrificando assim o cavalo. Qual que é o objetivo desse sacrifício? É atrair o rei do adversário para o centro, trazendo ele para essa cravada, porque depois de rei por F7, o cavalo em D5 ele fica cravado. Então, por exemplo, depois de tomar esse cavalo, eu faço o lance dama F3 cheque, já dando cheque e atacando o cavalo de D5, e agora ele é obrigado a trazer o rei para casa E6, único lance para defender o cavalo. Só que aí esse cavalo ele vai continuar cravado, e essa posição é extremamente difícil de jogar de pretas. Agora ele já cometeu um erro que devolve a peça, ele deveria ter jogado rei E6, cavalo C3, bom, e aí vai, tem bastante teoria dessa variante, onde o branco ele já tem uma vantagem enorme na posição. Agora eu vou jogar bispo por D5, ameacei mate lá em F7 e ameacei também tomar o cavalo de C6, assim ganhando um peão. Então ele tem que lidar com essas duas ameaças, talvez dama D7 seja o único para defender os dois ao mesmo tempo. Ele conseguir defender F7 e conseguir defender também o cavalo de C6. E é aquilo que eu venho falando até nos últimos episódios, que o ataque fegatelo me parece assim a melhor abertura para você que está aí na faixa dos 1.500 até 1.500 é disparada a abertura que mais funciona, porque o pessoal de pretas tem muita dificuldade de defender essas ameaças lá em F7. Olha só, ele jogou dama F6, ele está querendo simplificar a posição, ele defendeu ali o mate. Eu posso simplificar, já se eu quiser, trocando assim as damas, ou então eu posso tentar manter também. O que faz mais sentido nessa posição, hein? Trocar em C6, trocar em F6. Eu tenho que prestar atenção que ele pode ter uma ameaça de cavalo D4. Mas aqui acredito que Roque, colocando o rei em segurança, porque o rei dele ele vai ficar ali no centro mesmo. E no caso de cavalo D4, eu posso até mesmo voltar a dama para D1. Olha só, ele jogou o cavalo D4, eu vou voltar a dama para D1. Sólido, voltando aqui a dama, defendendo C2. E agora eu estou jogando com C3 e D4, tentar abrir a posição, tentar abrir linhas para explorar o rei dele no centro. Já estou com um peão a mais, que é aquele peão que nós ganhamos ali depois do sacrifício em F7. Vou jogar agora bispo E4 e estou querendo fazer C3 e D4. Bom, ele jogou bispo F5, a verdade é que ele está ainda se virando bem na posição. Poderia ser muito pior. Agora o que que eu faço, hein? Vou jogar um torre E1. Acredito que torre E1 pode ser o lance, porque assim a torre já fica alinhada com o rei de E8 e começa a ter alguns temas com essa cravada. Olha só, vou jogar agora a torre por E4. De novo, estou querendo jogar C3. Vamos ver se ele vai permitir, ou se ele vai fazer um dama F5, por exemplo. Se ele fizer dama F5, eu vou ter que esperar mais um pouco ainda. Vou ter que jogar D3 para depois pensar em atacar esse cavalo com C3. Mas é isso, agora vamos converter a vantagem aos poucos, posição, vamos trabalhar aí para converter com esse peão a mais. Vejamos aqui, ele jogou bispo C5, ó, pode ter umas ameaças em F2. O cara tá lutando ainda na posição, hein? Posição
não tá morta ainda. Tá longe de estar morta, olha só. Porque esse C3, ele pode jogar um cavalo C2, ameaçando F2. E eu não posso tomar em C2, que leva dama para F2 e dama G1. O que eu vou fazer nessa posição, hein? Porque se eu jogar agora com C3, cavalo C2, D4, cavalo por A1, eu posso jogar tomando em C5, torre D8, tem umas complicações aqui, não tão simples. E tô achando que eu vou jogar com D3 mesmo. D3, esse cavalo B3, peão toma, dama F2, rei H1. Vou ter que jogar com D3. Tem que jogar sólido, por conta das ameaças aí que ele tá criando ainda em F2. O dama H5 cheque, G6, dama por E5, dama por E5, torre por E5. O problema é que no final das contas tá caindo C2. E aí eu não tenho cavalo A3, que ele tem bispo por A3. Então não dava para fazer isso. Bom, agora ele veio com torre D8. Posso pensar no C3. Ou posso já jogar um bispo E3, defendendo tudo. E aí sim o C3 ele ganha mais força, porque não vai ter nenhuma ameaça em F2. E o bispo de C5 ele está indefeso também. Então ele pode acabar levando algum tático com isso. E se eu conseguir jogar C3, então dama H5, dama E5 passa a ser uma ameaça também, mais uma ideia que ele precisa levar em conta. Mas olha só, o cara tá resistindo na partida, porque pelo que aconteceu ali, o cavalo F7 e tudo mais, eu achei que ele ia acabar entregando rápido, mas depois disso ele começou a jogar firme a posição. Bom, viu torre F8, tá com as ideias ali em F2, e agora vamos fazer o C3 ou não? Caramba, não dá para jogar C3 ainda, olha. Que se eu jogar C3, cavalo B3. Cavalo toma, peão toma, bispo E3. Se torre E3, dama F2. Ainda tô levando os temas aqui em F2. Eu tô quase jogando F3 ou F4, assim, na posição. Vejamos fazer F4. Porque agora eu ameaço torre por E5. E, bom, não tô levando nenhum tático aqui para ele. Porque qualquer lance de cavalo eu troco ali em C5, depois tomo em E5. Vamos aproveitar que esse rei ele tá aí no centro. E agora eu tenho essa ideia tática de jogar um torre por E5 no próximo. Agora não sei, hein? Parece que azedou aí pra ele. Não tô vendo mais recursos para ele seguir mantendo. Só se ele jogar um rei D7, rei C8, talvez seja uma ideia. Rei D7, deixa tomar, rei C8, esconde lá o rei, tá com 2 peões a menos, mas segue lutando aí na partida. Bom, vou tomar agora em C5. Ele vai ter que tomar de cavalo em C5 e daí eu jogo torre por E5. Cavalo E6, aí ele tá com o cavalo cravado. Não sei se eu vou conseguir ganhar esse cavalo, mas ele estabilizou bem a posição. Ele vai ter que jogar cavalo E6 forçado. Não tão forçado assim, porque não é bem uma ameaça tomar em C5, porque eu tô levando dama D4. Bom, e agora eu tenho um dama G4, talvez? Dama G4, rei F7, cavalo C3. Acho que pode ser dama G4. Dama G4 ameaçando tomar em E6, o cavalo tá cravado. Se jogar rei F7, leva torre F5, crava na dama. E rei D7, talvez. Mas aí cavalo C3, ele nunca pode tomar em F4, tá caindo em E6. E se torre D6 seria a última alternativa para ele defender E6, eu vou jogar cavalo C3, podendo trazer a torre para E1, podendo jogar cavalo E4 também, dando um duplo. Aqui já não vai ter muita solução aí na partida. Bom, deixa eu ver se está tudo certo aqui na nossa gravação, se está tudo funcionando. Acredito que sim. E ele está pensando agora. Está pensando, tentando resistir aí no Pegatelo. Um repertório legal para quem joga e está gostando desse Pegatelo é poder jogar
contra a defesa dos 2 cavalos, o cavalo G5 direto, levando para o fegatelo, e contra bispo C5, jogar com D4 rápido, para quando o cara tomar de peão, cavalo G5. Eu cheguei a jogar isso aqui em outros episódios da série também. Então, essa combinação funciona muito bem. Aí você vai entendendo as ideias táticas em F7, vai desenvolvendo ali as suas habilidades na tática, que são posições muito agressivas, posições muito abertas. Então, recomendo fortemente aí para quem está com 1.500 para baixo, essas duas aberturas, essas duas posições. Encaixa muito bem no repertório. Bom, vamos lá, vamos fazer uma revisão aqui da nossa partida. Então aqui ele me deu 96,1 de precisão, 84 para o meu adversário. E quero mostrar alguns detalhes aqui do ataque fegatela, porque assim você vai acompanhando aqui as partidas e você vai aprendendo xadrez também, e esse é um dos principais objetivos, você consiga colocar isso em prática nas suas partidas. Então ele jogou aí a defesa dos 2 cavalos, fiz o cavalo G5, D5 peão toma, e agora que é o momento importante da abertura. As pretas não devem fazer o cavalo toma D5, esse lance é um erro. O que o preto deve jogar? Ou o cavalo A5, ou o cavalo D4, ou até mesmo B5. São lances possíveis aqui na posição. Porque com esses lances, o preto consegue desviar o bispo do ataque lá em F7. Então, claro que tem bastante teoria, tem muitos detalhes ali nas variantes, mas é importante você já saber que não deve jogar o cavalo por D5, porque leva cavalo por F7, ele dá aí como um lance brilhante, mas é um lance muito conhecido do ataque fegatela, o sacrifício em F7, atraindo assim o rei, dama F3, e agora ele interrogou com rei E8, aí ele está muito perdido, mas ele deveria fazer aqui rei E6. Ainda assim, é uma posição muito difícil para as pretas, porque olha só, ele já dá uma vantagem grande, já está aqui um 0,70 para as brancas, por conta desse rei aqui exposto. Como que poderia seguir isso? Poderia jogar, por exemplo, com o cavalo C3, ameaçando de novo o cavalo de D5. E agora ele vai ter que defender ou com o cavalo B4 ou com o cavalo de C7. São os únicos lances para defender esse cavalo. Se, por exemplo, o cavalo de C7, então D4 agora. O objetivo é abrir a posição. Você quer aproveitar que o cara tá com o reizão aí no centro para atacar esse rei. Se agora jogar peão toma, já leva dama E4 cheque. E ele já tem que devolver a peça. Porque rei D6 ou rei D7 está jogando cavalo por D5. Então nem pode tomar esse peão. Vai ter que jogar C6 para defender. E agora é possível fazer um bispo G5. Crava o cavalo de E7 e prepara para rocar grande na posição. Então, aqui começa a ficar bem delicado, bem delicado. O computador acho que é impreciso, inclusive, o bispo G5, ele prefere tomar em E5 direto e depois fazer o bispo G5. Mas é importante pegar essa ideia que, qual que é a posição do sonho? Você quer colocar um bispo em G5, quer rocar grande, e assim o seu rei fica em segurança e a torre ela começa a jogar já pressionando o cavalo de D5. Bom, então aqui tem alguns detalhes aí para você que vai jogar o fegatelo, quer entender melhor essas posições. Aqui cavalo de C, B4 é uma outra ideia, então dama E4 é forte, com a ideia de D4, defende ali. Não é esse lance? Caramba, eu jurava que era... Qual que é o lance, então? Eu jurava que era dama E4 o lance. Ah, ele gosta de jogar bispo B3, simplesmente. Bispo B3 defende ali e segue desenvolvendo as peças. Ele quer jogar A3 no próximo e dá uma vantagem enorme. Olha só, bispo B3. Então, dama E4, eu lembro de ter visto partidas com dama E4. Olha, e vendo aqui com o computador, não é um lance mais preciso da posição. Mas acredito em bastante partidas com isso. Então, cavalo de CB4, simplesmente bispo B3 com a ideia de A3. E na nossa partida, ele jogou rei E8. Bom, basicamente aqui ele tá muito perdido. E aí, ganhar a posição agora com peão a mais. E o reizão no centro, o rei exposto. O cara ainda lutou bem na partida. Eu acredito que para a posição que ele tinha, ele conseguiu ainda jogar a posição. Só que a posição era realmente difícil de seguir. Bom, no vídeo de hoje aqui eu acabei analisando mais na partida, tentando trazer um pouco mais de conhecimento para você que está aqui acompanhando.
Depois me conta aqui nos comentários se você achou legal, que de repente eu posso fazer isso em mais vídeos, fazer mais análises, para você entender mais, aprender mais. E se de repente está querendo aprofundar mais, está querendo aprender mais sobre xadrez, eu vou deixar o link da Chessflix aqui na descrição desse vídeo, é a nossa escola de xadrez, lá você tem aulas comigo, com outros grandes mestres, e tem ali um caminho passo a passo para você evoluir no xadrez, independente do seu nível de jogo. Só você entrar para a lista de espera, assim que for abrir uma próxima turma, tiver novas vagas, você é avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial, beleza? Então é isso, galera. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.